Oi pessoal, bom dia. Como é que tá o som? Tava um chiadinho aí, mas eu já tirei, tá? Aí vocês me dão um retorno aí. Acho que deve ter melhorado. Nós já vamos começar. Só estou aqui compartilhando. Aí a gente já inicia. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos começar, né? Bom dia a todos. Um abraço. Sejam muito bem-vindos nesta manhã do dia 7 de agosto de 2018. Bom, vamos lá, vamos fazer nossa prece, né? Agradecendo a Deus novamente por podermos estar juntos, por podermos estudar juntos, por podermos trocar de energias, permutar experiências e podemos também entrar em contato com a espiritualidade que aqui está, que de forma quase que imperceptível nos influencia, nos intui, nos protege, nos orienta para que tenhamos um momento proveitoso, produtivo, um momento harmonioso, um momento de paz. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, obrigado por mais este estudo e pelas companhias materiais e espirituais que estão conosco. Que a Tua luz nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, vamos dar continuidade então. O capítulo 2, o item deformação, né? Deformações. Ok. Muito bem. Nós estamos quase terminando esse item, né? Que fala a respeito das deformações perispirituais pelas quais alguns espíritos passam, talvez até nós já tenhamos passado, né? E como que eles entram nessas deformações perispirituais, principalmente os casos de zoantropia, licantropia, né? E como que a gente sai, como que eles saem dessas deformações, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então, o Hermínio Miranda estava dizendo que, às vezes, os espíritos agem por si só, né? Às vezes, eles agem sozinhos na obsessão, nesse processo de vingança. Às vezes, eles agem, muitas vezes, eles agem em grupos, né? Pedindo auxílio para falanges do plano espiritual. No meu livro aqui, a gente parou na página 143, quando ele diz assim, né? Entra em cena aí a fria equipe das trevas, né? Quando ele pede ajuda para organizações infelizes do plano espiritual, né? Então aí entra em cena a fria equipe das trevas. Se o caso comporta, digamos, a solução da deformação perispiritual, é encaminhado a competentes manipuladoras da hipnose e do magnetismo, que imediatamente se aproximarão de suas vítimas, contra as quais nada tem, às vezes, pessoalmente, iniciando o trabalho no campo fértil do endividamento de cada um. Quem não deve à lei de Deus? Né? A pergunta do Hermínio Miranda. Quem não deve? Né? Todos nós temos as nossas dívidas, né? Mas então, quando esses espíritos, quando essas falanges determinam que é um caso que exige, vamos dizer assim, uma influência no sentido de gerar uma deformação perispiritual no perseguido aí no caso, né, que foi o algoz do passado e que agora está sendo perseguido pelos espíritos da sombra, né?
Então, eles deslocam hipnotizadores que vão trabalhar poderosamente no sentido, na indução mental, através da sugestão pós-hipnótica, né? Todas as técnicas, os processos, existem exímios hipnotizadores no plano espiritual, assim como os tem encarnados também, né? Às vezes até alguns encarnados demonstram conhecimentos que aprenderam, inclusive, que exercitaram no plano espiritual, em regiões inferiores. E às vezes usam a hipnose aqui de uma forma abusiva. Tem os que usam terapeuticamente de uma forma coerente, de uma forma terapêutica, para aliviar o sofrimento. Mas tem aqueles que no plano espiritual já eram hipnotizadores e que aqui acabam entrando também na área da hipnose, mas no sentido de usar a hipnose de forma negativa, né? E também os magnetizadores, né? Os magnetizadores que utilizam a energia magnética que todos temos, tanto na Terra quanto no plano espiritual, e também muitos aprenderam técnicas de magnetização no plano espiritual e também reencarnam aqui, acabam abusando também do magnetismo pessoal que tem, nem sempre levando para o campo da melhora das pessoas no campo terapêutico. Às vezes também abusando aqui na Terra do seu magnetismo pessoal, da sua força vital, que acaba usando de uma forma negativa, né? Então muitos desses que desenvolveram essas técnicas, esses recursos, né, que a princípio são neutros, tanto o hipnotismo quanto o magnetismo são neutros, né? Tem até um livro do César Lombroso, que foi o pai da criminalística, um italiano, né? César Lombroso, que tem um livro chamado Hipnotismo e Magnetismo. Se eu não me engano, é esse o nome, ou magnetismo e hipnotismo. Uma coisa inversa aí, né? Então, que ele estuda justamente o hipnotismo e o magnetismo, né? Então, vamos lá. Então, aí eles deslocam esses técnicos da vida espiritual para exercer, então, essa função de indução, tanto hipnótica quanto magnética, para que o espírito endividado, né, ele então assuma essa deformação, tá? Esses espíritos, embora alguns deles sejam muito difíceis de serem ajudados, esses técnicos, e muitos deles a gente já ajudou, a gente já convenceu a mudar a sua atitude, né? Muitos deles são frios, calculistas, muito inteligentes. Alguns até eram psiquiatras, eram psicólogos, eram pessoas de um conhecimento, eram médicos, eram pessoas de conhecimento amplo do ser humano, da saúde do ser humano, mas estavam desviados no plano espiritual. Então, a vantagem em contactar com esses espíritos, a vantagem de conversar, de dialogar com esses espíritos, é que eles não têm, a princípio, uma ligação afetiva com o obsediado, com o perseguido no plano espiritual, né? Eles não têm uma ligação afetiva, eles só estão prestando um serviço, eles só estão trocando favores. Então, como ele não tem um empenho pessoal, no caso, mais para o campo afetivo, então ele é mais fácil em termos de convencermos ele a abandonar a vítima, vamos dizer assim, a mudar de atitude, né? A dificuldade é porque são espíritos muito inteligentes e às vezes muito convictos no que estão fazendo, né? E são muito conhecedores da área em que trabalham, né? Então não é fácil também, né? Mas tem a vantagem de não fazerem por uma questão pessoal, porque quando promovem esses processos de vingança por uma questão pessoal,
aí é um pouco mais difícil. Por quê? Porque aí você tem um empenho pessoal mesmo do espírito obsessor devido a coisas que ele sofreu nas mãos da pessoa que ele está perseguindo. Vocês entendem? Então aí é um pouco mais complicado, né? Mas também é possível demovê-lo dos seus objetivos quando chegar a hora, é possível ajudar também, né? Aí continuando, o Hermínio Miranda aqui. É claro que o hipnotizador ou magnetizador não pode moldar à sua vontade o perispírito da sua vítima, mas ele sabe como movimentar forças naturais e os dispositivos mentais, de forma que o espírito, manipulado com perícia, acaba por aceitar as sugestões e promover no seu corpo perispiritual as deformações e condicionamentos induzidos pelo operador das trevas, que funciona como agente da vingança, por conta própria ou alheia. Eles sabem como produzir isso, como utilizar a nossa mente contra nós, como utilizar os arquivos, os mecanismos do perispírito contra nós. Então eles utilizam baseados na culpa que nós trazemos no nosso íntimo, tá? Por isso que essas culpas, elas precisam ser trabalhadas, né? Precisam ser desfeitas através da atitude positiva, o quanto antes aqui na Terra, através da prática do bem, da caridade, do auxílio ao próximo, né? Do auto-perdão e do perdão ao próximo também. Você se limpar dessas mazelas que muitas vezes a gente traz na nossa consciência, né? Para que a gente possa também no plano espiritual estar melhor, em condições, né, mais livres da culpa, para que nós não forneçamos combustível para esses espíritos, para que nós não forneçamos material para esses espíritos perversos, né? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Bom dia a todos que estão chegando, um grande abraço. Qualquer coisa aí que vocês quiserem perguntar, né? À medida que a gente conseguir responder, a gente vai respondendo para vocês. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. Nessas condições, a vítima acaba por assumir formas grotescas, perde o uso da palavra, assume as atitudes e as reações típicas dos animais e é segregado por tempo imprevisível de todo o convívio com criaturas humanas normais e equilibradas. Tá? Pessoal, essas formas grotescas, né, essas formas animalescas, eles encontram uma certa facilidade nesse processo de indução, porque nós temos os arquivos dos períodos animalescos que nós vivemos. Porque nós temos um largo período de evolução que fizemos nas faixas animais. Então nós temos dentro de nós todo o passado animalesco que nós vivemos, tá? Nas várias espécies pelas quais nós atravessamos, pelas quais nós passamos. Tá? Então nós temos esses arquivos no perispírito. Tá? Então é como que fosse um processo regressivo. Tá? É como que fosse um processo regressivo. Somos induzidos a relembrarmos períodos que nós já atravessamos. Não somente da forma, mas também da atitude atitude ferina, da atitude animalesca, primitiva, selvagem, né? Não é apenas a forma, é a assumir a atitude. E nós temos esses registros dentro de nós. Os tigres, os jacarés, os répteis, né, de modo geral, as cobras, as aves, nós temos esses arquivos no nosso inconsciente, tá?
Então é isso que eles fazem, de certo modo, né? E também se utilizam das formas arquetípicas, das formas mentais que nós trazemos culturalmente, né? Por exemplo, nós pintamos na nossa imaginação a imagem do diabo, a imagem do demônio e tal. Nós imaginamos isso culturalmente nos livros, nos desenhos, nas telas. Nós imaginamos culturalmente, né? Nós criamos esses mitos, nós nutrimos isso ao longo dos milênios, nas tradições religiosas, nas tradições pagãs. Nós criamos imagens atormentadoras, né, na nossa imaginação, e muitas vezes os espíritos utilizam essas imagens que nós alimentamos na nossa mente, na nossa criatividade, na nossa imaginação, utilizam contra nós, fazendo com que nós assumamos essa personificação. Em outros casos, pessoal, não precisa nem que alguém faça essa indução para mim. Muitos espíritos, eles próprios fizeram essa autoindução para gerarem mais medo nas pessoas, para obterem um efeito específico de assustar as pessoas. Então, muitos nem passaram por esse processo de indução baseados num perseguidor que tenha feito isso com eles, mas eles próprios assumiram por conta própria, por uma autoindução, né, essa personificação, tá? Então, que também poderá ser desfeita, né? Quaisquer. Então, você tem a Exuantropia, né? Aquele que aparece na forma de um Exu, né? Que isso faz parte mais da tradição da Umbanda, né? Mas no livro Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, então eles falam lá, né, eles estão trabalhando num terreiro de Umbanda, um trabalho inclusive que o Bezerra de Menezes realiza espiritualmente nesse terreiro, ajudando espiritualmente, né, aqueles que estão trabalhando de boa vontade e tal. Então eles falam da Exuantropia, né? Eles fazem essa deformação na forma de um Exu. Quer dizer, é um espírito desequilibrado que assume uma personificação disforme, né? Usando o molde do Exu, por exemplo, né? Assim como pode ter vários outros moldes aí, mentais, culturais, que ele acaba entrando nesse padrão, né? Aí eles falam até que eles capturam certos espíritos que estão nessa condição de Exu, né? E aí eles fazem um processo de reversão da Exuantropia, né? Então eles tiram eles desse estado de aparência de Exu, tá? Ok? Então vamos lá. Os espíritos, só um parênteses aqui, os espíritos amigos, quando as pessoas mostram boa vontade, quando elas têm uma proteção espiritual, até conversando com espíritos amigos, eles nos falam, né, que eles permitem que certos irmãos que vêm nos cobrar se postem próximos a nós, aqui na Terra, né? Estejam junto conosco, para que nós possamos ir ajudando eles devagarinho, através das reuniões mediúnicas, através da convivência conosco, dos evangelhos no lar que a gente faz, das vivências na casa espírita que a gente tem e tal. Mas eles falam assim, que eles só não permitem as feras, né? Eles só não permitem as feras. Isso me chamou bastante a atenção, né? Quer dizer que esses espíritos em formas de fera, né, eles não, muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós propiciamos uma boa vivência para nós mesmos, para a nossa família, né, quando nós
procuramos nos melhorar, eles não permitem a aproximação das feras. Por quê? Porque aí é a truculência muito grande, né? Então eles não permitem porque não seria produtivo, nem para elas, nem para a gente, né? Quando nós estamos num processo de melhoria, quando estamos no processo de fazer o bem, então no caso eles não permitem, a não ser em situações específicas, nas reuniões mediúnicas, para ajudar, quando há condição de ajudar, quando há condição de reverter esse processo, né? Então aí eles não permitem na vivência cotidiana a presença das feras junto conosco. Ah, Alexandre, o que poderia ocorrer na presença das feras? Poderíamos entrar num colapso, vamos dizer assim, poderíamos entrar em crises terríveis de agressividade, de descontrole, né? Poderíamos desenvolver problemas específicos muito graves, né? Então isso eles não permitem quando nós estamos num processo organizado de melhoria, de auxílio, tá? Mas aqueles que ficam tramando de forma inteligente, aqueles que ficam ali usando as nossas fragilidades, aí eles permitem. Aí eles permitem por quê? Porque é mais possível de auxiliá-los, né? E aí eles ficam conosco para que nós vamos dando um exemplo positivo, né? Então a gente, e aí também de forma regulada, tá? Não é de forma indiscriminada, não, tá? Quando nós estamos inseridos no trabalho do bem, todo peso que nós sofremos é um peso regulado, é um peso administrado, tá? Não é um peso aleatório, casual, não é indiscriminado, não, de forma alguma. Todo peso que nós sofremos é um peso suportável e é um peso regulado pelos bons espíritos, tá? Ah, já eu estou trabalhando, mas continuo sentindo certas coisas, eu estou trabalhando na reunião mediúnica, eu estou trabalhando no centro e continuo sofrendo certos problemas. Está sofrendo, está sentindo peso, mas ainda é um peso que está sendo administrado pelos bons espíritos. É um peso possível e até necessário da gente passar ainda. É necessário por quê? Porque se tirasse muito desse peso, muitas vezes a gente se desviaria de novo. Então é um peso que fica contendo a gente, até fazendo a gente ir no centro, fazendo a gente ir na reunião mediúnica. Por quê? Porque a gente está sempre necessitando. Então essa necessidade nos faz atrelar a nossa vivência a uma busca de melhoria. Entendeu? Aí você tira todo o peso do cidadão, né? Você melhora demais a situação, aí a pessoa some do centro, some do trabalho, aí também não é produtivo. Então os espíritos vão regulando para o nosso bem, porque o nosso objetivo não é gozar propriamente na Terra, né? Nosso objetivo não é, aqui não é um parque de diversões para a gente. Nosso objetivo aqui é trabalho, é ajuda, é melhoria, né? Esse é o grande objetivo, né? É a vivência espiritual aqui na Terra, né? Então esse é o foco que eles atuam para nos ajudar, né? Por isso que eles vão regulando, eles vão administrando o peso que a gente sofre, de modo que seja produtivo para nós, né? E a gente não perca a encarnação que nós estamos vivendo, né? A Cris colocou: amo minhas irmãs, mas elas não gostam de mim. Já pedi perdão por tudo, mas elas evitam. Sofro com isso. Isso é obsessão? Olha, Cris, a gente traz problemas do passado, né, que às vezes se refletem nos relacionamentos. A gente traz problemas, a gente cria problemas no presente também. Nem sempre as pessoas perdoam de imediato os erros que a gente cometeu. Elas precisam de tempo, né? Principalmente quando foram erros muito graves, problemas muito sérios do passado ou do presente. Nós temos que ter paciência. Vai orando por elas. Pode ter interferência espiritual? Pode. Então vai orando por espíritos que estejam também interferindo, né? A melhor forma é a gente não alimentar o ódio, né? Sair da frequência do ódio
e você irradiar amor para elas, né? E com o tempo elas vão acabar mudando a atitude com você, tá? Ok. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui, né? Ok. Pessoal, a gente está ao vivo aqui de manhã, na terça-feira, às 8, né? Hoje a gente começou mais tarde, às 8h30. Na terça, às 20 horas e na quinta, às 20 horas, tá? Os horários que a gente tem tido para estudar aqui. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então, em antros diante dos quais o inferno é uma tosca e apagada imagem, imperam o terror, a alienação mais dolorosa, a angústia mais terrível. As condições mais abjetas. Nessas furnas de dor superlativa. Peraí que está dando um negocinho aqui. Tá. Nessas furnas de dor superlativa, criaturas que às vezes ocuparam na Terra elevadas posições resgatam crimes tenebrosos que entre os homens permaneceram impunes, né? Que é o que a gente já falou, às vezes. A gente já falou, às vezes, pessoas que passaram impunes aqui na Terra, né? Pessoas que não foram pegas pela justiça, né? Acabam tendo que pagar suas contas no plano espiritual. Por isso que a gente não deve se afligir com as injustiças ou com a impunidade aqui, embora seja um desafio para a gente não se desequilibrar, né? A gente não ficar aflito, não ficar revoltado. É um desafio, né? Para todos nós, porque a gente vai vendo as coisas acontecer e as pessoas às vezes conseguirem se safar porque não houve provas, porque não sei o que e tal, né? Mas tudo bem, no plano espiritual essas pessoas não têm como fugir, porque elas não fogem da consciência culpada delas, e elas não fogem da nuvem de testemunhas que está em torno delas e as vítimas das suas atitudes. Então não tem como fugir disso, tá? Então a justiça divina, ela pega a todos, inclusive a nós, se nós não andarmos na linha, né? Se nós não agirmos de uma forma correta, também seremos pegos, né? Então a gente tem que regularizar as situações que estejam irregulares, né, para que nós também não levemos para o plano espiritual a consciência manchada, né? Ok? O trabalho de resgate desses pobres irmãos que chegam até a perder a consciência da sua própria identidade é tão difícil quanto doloroso e jamais poderá ser feito sem a mais ampla cobertura espiritual. Além da dor que experimentamos ao presenciar tão espantosa aflição, estejamos certos de que a audácia de socorrer tais irmãos desata sobre os grupos que a manifestam toda a cólera das organizações que os subjugam. Isso é verdade, né? Quando a gente ajuda esses irmãos que estão em forma de lobos, de cachorros, né? Às vezes você vê chegar numa reunião mediúnica, você vê chegar um espírito ferrenho ali, trazendo nas mãos ali, na coleira, duas entidades em forma de cachorro, em forma de lobo. E muitas vezes a gente ajuda, essas entidades acabam se comunicando e a gente ajuda, e aí vem o espírito que era o dono, entre aspas, desses animais, dessas feras, né? Vim tirar satisfação com a gente. Por que a gente fez isso? Né?
Então isso é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Tá? Mas isso está dentro dos trabalhos que nós temos que realizar, né? É um trabalho difícil, um trabalho perigoso, é um trabalho que exige perícia, exige amor, né? Exige firmeza, né? Dos frequentadores de uma reunião mediúnica, exige. Mas também a gente aprende muito, a gente recebe muito em termos de ajuda, né? Agora, o trabalhador que chega à reunião mediúnica e começa a vacilar, o trabalhador que começa a vacilar, aí ele começa a se fragilizar, ele abre espaço para a pressão espiritual que é intensa sobre o grupo, né? Então, se a pessoa se mantém firme, disciplinada, assídua, se prepara direitinho, leva a sério, tá? Se dispõe a ajudar, aprende com os casos, né? Então a pessoa consegue se manter a salvo, vamos dizer assim, com a ajuda dos bons espíritos, né? E consegue ajudar e se manter bem. Agora, se a pessoa começa a vacilar, começa a manter hábitos perniciosos junto com a reunião mediúnica, começa a descuidar do estudo, descuida da frequência, abre espaços, né, para a influência perniciosa, através do descuido do estudo, descuido da oração, do evangelho, aí ela se coloca em risco. Né? Lógico que a gente alerta as pessoas com relação a isso. Ninguém pode entrar na reunião mediúnica sem o alerta, né? Sem os cuidados que ela tem que ter. Mas aí ela precisa escolher por seguir um caminho cuidadoso. Porque se ela se descuida, aí ela corre grande risco, né? Um risco que ela está se submetendo pela própria indisciplina em que ela vive. Tá? Passa a ser uma escolha dela, né? Embora os alertas que a gente dê. Tá? A Mariana colocou: quando criança já vi por 2 vezes um aglomerado, como se fosse cascos de caracóis no canto do teto do meu quarto. Seria algo relacionado ao estudo? Não sei, Mariana. Pode ser, né? Não sei exatamente o que era isso aí espiritualmente, né? Não sei dizer, mas pode ter a ver, sim, né? Com entidades numa forma específica, animal, né? A gente não sabe, né? Não ficou muito claro, né? Esses caracóis aí. Ok. Então vamos lá. Temos mais um tempinho, né? Então, furiosos. Deixa eu ver. Ah, tá. Aliás, esse é um recurso de que se utilizam os trabalhadores do bem para desalojarem de seus redutos os verdadeiros responsáveis por essas atrocidades inomináveis. Realmente é uma técnica que os bons espíritos usam de socorrer essas entidades que estão em deformação, e aí aqueles que são, entre aspas, os donos dessas entidades, os donos dessas feras, né? Aí eles vêm em busca. Onde é que estão? Onde é que estão os meus animais? Onde é que estão? Né? Eu sou o dono deles. Então eles vêm para a reunião mediúnica e aí muitas vezes acabam sendo ajudados também. Tá? Furiosos pela temeridade dos ceareiros do Cristo, eles se voltam contra o grupo mediúnico, que precisa estar preparado, resguardado na prece e em imaculada pureza de intenções. É essa, às vezes, a única maneira de trazê-los à doutrinação e à tentativa de entendimento. Esteja, porém, o grupo atento e preparado para recebê-los, porque eles virão realmente fora de si, transtornados de ódio ante o atrevimento daqueles que ousam provocá-los. Tá? Então, pessoal,
Tem muitos espíritos que não se aproximam da casa espírita. Tem muitos que se mantêm longe, porque eles sabem que ali, sob as quatro paredes do centro espírita, o poder deles é diminuído. E você tem um ambiente especificamente preparado para o socorro espiritual, né? Então, muitos se mantêm distantes, né? E às vezes, quando a gente consegue que algum deles se aproxime, né, isso facilita o processo de ajuda. Então, eles usam esses recursos. Às vezes, ajuda essas entidades ligadas a eles, em forma de animal, e aí eles vêm em busca, bravos, né, raivosos, né? E é bom até, quando o espírito vem muito enraivecido, é um sinal bom. Por quê? Porque pior são aqueles que vêm absolutamente frios, absolutamente indiferentes. Isso é pior. Às vezes até você tem que tirar esse espírito da indiferença, né, para que ele venha enraivecido, para você poder ajudar. Quem está muito enraivecido está mais próximo do choro do que aquele que está absolutamente indiferente, absolutamente frio, senhor da situação. Eu falo que aquele que está enraivecido está mais próximo do choro, né, porque ele está manifestando uma emoção, né, e por detrás dessa emoção, quanto mais essa emoção exacerbada, maior é a dor que ele sofre, né? Maior é o sentimento que ele guardou dentro dele de perda, né? E aí, quando nós conseguimos envolvê-lo nas nossas vibrações amorosas, compreensíveis, tal, ele põe toda aquela raiva para fora e tal. Muitas vezes a gente consegue chegar no cerne do problema dele, né? Nós conseguimos chegar na dor dele, né? Porque ele vem esbravejando porque que tiraram as suas feras dele, né, que eram propriedade dele. E aí a gente vai... Quem são essas feras? São as pessoas que ele induziu, porque essas pessoas fizeram mal para ele, para a família dele, estupraram a filha dele, a mulher dele, mataram não sei quem, roubaram. E aí, quando ele começa a falar o que aconteceu com ele, o que essas pessoas fizeram, e que era justo estarem naquela condição, subjugadas na visão dele, tá? Estou falando justo na visão dele, né? Aí ele começa a falar, porque vocês não sabem o que ele fez para mim, aí ele fez isso, fez aquilo, tal. Aí ele começa a entrar no que causou aquela revolta dentro dele, aquele ódio dentro dele. Por isso é que está mais próximo do choro. Aí porque a gente, quando demonstra compreensão e que ele tem razão em tudo que ele falou, né, nós lamentamos muito a ocorrência, que realmente essas pessoas erraram com ele. Quando ele encontra a compreensão, né, o apoio fraterno, sincero, né, então muitas vezes ele se permite. É lógico que tem espírito que, mesmo com isso, vai demorar muito para receber ajuda. Mas muitos, quando a gente demonstra, né, esse empenho em ajudá-lo, que ele tem razão, tá? Muitas vezes ele sente, ele se comove diante da compreensão que ele está sendo objeto, né? Do carinho do grupo, das energias e tal. E muitas vezes é a porta aberta para ele perceber a presença de um parente, que vem também ali aproveitando essa mudança de atitude dele, né? Essa proximidade do socorro, né? Aí vem aquele parente, às vezes incorpora, né? Muitas vezes eu percebo, quando eu estou dialogando, eu percebo a presença do parente. Aí eu deixo o parente falar com o espírito. E aí continua a doutrinação, o parente falando, com todo o potencial de amor, né? De compreensão que o parente tem. Aí muitas vezes ele chora, aí ele põe tudo para fora, né? E aí a gente consegue que ele vá junto com o seu parente conversar, né? Analisar as situações com mais calma, né? A gente passa para aqueles que conhecem o espírito profundamente, que conhecem a sua realidade,
de muito tempo, de muitos séculos, né? E que estão mais habilitados do que nós a fazer a doutrinação. Então a gente só faz essa primeira parte com a ajuda dos espíritos amigos, e aí, assim que possível, a gente encaminha para que eles deem continuidade com mais conhecimento de causa que eles possuem. Tá? Ok? A Kelly Ramos. Como podemos nos retratar nessa vida, corrigindo o erro da vida passada, sendo que quando nos reencarnamos, passamos pelo véu do esquecimento? Kelly, isso é muito fácil, tá? Entender isso, né? Fazer isso é mais difícil, mas entender não é difícil. Por quê? Quando nós falamos, e você está falando aqui, de retratar-se, né? De corrigir-se, ok? Você está dizendo a respeito disso, né? Você está falando de um erro cometido, ok? Quando você fala de uma retratação, quando você fala de um reajuste, quando você fala reparar o mal do passado, você está falando de erros que você cometeu. Ou seja, você está falando de coisas ruins que você fez. Ok? Então, a causa dos nossos problemas no presente realmente foram os erros, foram os males que nós criamos no passado. Como é que a gente faz, então, no presente, para a gente resolver os problemas que a gente criou? É fazer o bem. Ah, mas eu não lembro o que eu fiz. Não importa. Você vai ter na sua vida o que você precisa para você reparar. Os familiares não estão próximos à toa de você. Os companheiros de trabalho também não estão à toa. Os companheiros de casa espírita, os espíritos que estão perto de você, né, tentando te perturbar, não é à toa que eles estão perto. Esse é o quadro que você recebeu, é o contexto que você recebeu para amar. Então você precisa amar a você mesma, cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, mas amar aqueles que estão próximos também. É fazer todo o bem possível dentro do contexto em que você está. Porque o contexto em que você está é o contexto melhor que você poderia estar para reparar os erros do passado. Ok? Lembrando que também a sua vida ela vai ter um desdobrar. Ano após ano, coisas vão mudando, pessoas vão se afastando, outras vão se aproximando, situações vão se alterando. Continua sendo o melhor contexto para você pagar os débitos do passado, certo? Mesmo não se lembrando com clareza. Aliás, é mais fácil a gente refazer o nosso caminho sem lembrarmos exatamente o que aconteceu. Tá? É mais fácil a gente se reajustar sem a lembrança clara do que aconteceu. Você pode deduzir muita coisa, né? Então você não precisa ter lembrança clara. É só você olhar os tipos de problemas que você atravessa que já dá para imaginar em que áreas você pode ter errado. Certo? Então, todo o mal que nós vivemos hoje é o reflexo do mal que fizemos ontem. Então a saída é fazer o bem. Essa é uma fórmula que não falha, pessoal. Se você está procurando fazer todo o bem possível no presente, agora, nessa encarnação, você está no caminho certo. Tá? Se você está buscando fazer todo o bem possível, você está no caminho certo. Ok? Você está no caminho da saída, né? Porque o objetivo da vida e até dos sofrimentos que a gente passa é nos fazer amar. O objetivo da dor é nos sensibilizar para o amor. Lembrando que no passado a gente não amou. E por isso, inclusive, que a gente gerou esses problemas. Foi a falta do amor. E foi a presença de algumas coisas ruins que a gente fez, né? Então hoje a gente precisa deixar de fazer o mal, é a abstenção do mal e a prática do bem. Não adianta também a gente fazer o bem e ficar continuando a fazer o mal, né? Então a gente tem que abster, nós temos que nos abster do mal e fazer o bem, praticar o bem. Aí você está a fórmula certa para a evolução, né?
Mari Nogueira. E depois que você repara os erros do passado, surgem novos erros para outra vida, isso não tem fim? Isso, isso vai ter fim quando a gente parar de errar, né, Mari? Concorda? A roda de Sansara lá, de causas e efeitos, né? Nós vamos nos libertar das causas e efeitos quando nós pararmos de criar efeitos negativos para nós, entendeu? Então vai ter fim sim, né? Só que o fim vai ser o fim que nós colocarmos. Aquilo que eu falei agora há pouco, abstenção do mal e a prática do bem. Aí você está pondo um fim nesse processo de colheita ruim. Agora, se você continuar semeando coisas ruins, você está pagando. Quando está, né? Quando está pagando. Você está pagando, passando por sofrimentos, por dificuldades, mas está semeando coisas ruins ainda. Então você pode esperar ainda muita coisa vindo pela frente aí. Tá? Agora, quando você já está semeando coisas boas, quando você está pagando e está semeando coisas boas, é lógico que essa semeadura é a semeadura dos séculos que vem, né? Então nós não sabemos quando os males que a gente criou, quando eles se esgotarão. Nós não sabemos. Nós não temos um aplicativo que vai dando para a gente qual é o montante da nossa dívida, quantas pessoas a gente vai ter que ajudar. E chega uma hora que o ajudar, ele vai fazendo parte do nosso modo de ser. Fazer o bem vai fazendo parte. E esse é o objetivo. Não é só pagar dívidas. O objetivo é a gente aprender que o bem apenas é que deve ficar em nós. O objetivo é nós digerirmos essas coisas boas, fixarmos em nós as atitudes boas, tá? Que não seja só pagar dívidas, mas mudarmos a nossa natureza. Esse é o grande objetivo. Aí pagar dívidas ou não passa a ser secundário, porque eu já não estou mais semeando coisas negativas e continuo gerando o bem para as pessoas, né? Quer dizer, aí o pagar ou não pagar passa a ser o secundário, né? Porque o meu grande objetivo é continuar fazendo bem porque é bom fazer o bem. Me faz bem, é saudável, né? Isso facilita a minha vida com as pessoas, quando eu me torno uma pessoa boa. Ok? Então aí fica relevante, né? A questão de... Eu estou ajudando por quê? É para pagar a dívida? Não é? Aí passa a ser irrelevante. Porque eu já aprendi que é mais gostoso ajudar, que é mais gostoso servir, que é mais gostoso socorrer, né? A gente aprende mais, né? A gente cresce mais com isso. Certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Para não ficar muito longo aqui o estudo. Vamos dar uma paradinha. A gente vai terminar esse assunto na semana que vem. Tá? É a última parte, eu prometo. Aí a gente vai entrar num outro tópico aí, porque faz vários dias já que a gente está nisso, né? Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai assim, conversando e trazendo casos, né? Que também não adianta a gente passar correndo pelas coisas e não aproveitar. Então a gente vai digerindo devagarzinho, tá? Para a gente fixar bem, certo? Vamos então fazer a nossa prece final. Deixa eu só ver aqui que a Leidiane colocou aqui. Quase todas as noites vou dormir, acordo desesperada vendo meu espírito saindo do corpo. Dá uma sensação que vou morrer de morte. O que fazer nesses casos? Vai aprendendo a controlar a emoção, Leidiane, porque o sair do corpo é algo natural. Todos nós fazemos isso. Só que algumas pessoas conseguem fazer isso de uma forma consciente. Ou seja, você acompanha o processo. Normalmente a gente entra no sono e desprende e nem percebeu que desprendeu, né? Você, no caso, você está vendo, você está consciente vendo o processo de desprendimento do corpo, tá? Aí, por quê? Porque você tem uma característica, você tem uma facilidade nesse sentido, né? Você tem essa característica. Algumas pessoas têm também essa facilidade. Só que aí você precisa aprender a controlar a emoção, tá?
Você pode, por exemplo, se você começa a ver que está ocorrendo, faz uma prece, mantenha a tranquilidade, mantenha a serenidade, peça o auxílio dos bons espíritos. Se for para você fazer um passeio, vamos dizer assim, consciente, os bons espíritos vão te levar para fazer o passeio ou vão conversar com você para explicar alguma coisa. Podem acontecer coisas muito interessantes, mas desde que você mantenha a serenidade, mantenha a tranquilidade. É um adestramento que estão fazendo com você e que poderão fazer com você se você permitir, através da sua anuência, através do seu equilíbrio, tá? Primeira coisa é conter as emoções, não deixar que as emoções deixem você aflita, desesperada, porque não há motivo para isso, tá? Apenas faça uma prece, tenha calma e observe. Você pode até perceber o teu espírito protetor, tal. Tá? Aí você conta pra gente o que aconteceu aí, tá bom? Ok? Então tá jóia, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo novamente a Jesus pela oportunidade, pedindo o benefício dos espíritos sofredores que foram tratados durante o nosso estudo, a partir das energias de todo o grupo, da oração, do auxílio dos bons espíritos, encaminhando aqueles irmãos que já têm condição para os tratamentos nos postos de socorro. Abençoa, Senhor, o nosso grupo, que possamos estar a cada dia mais unidos, mais fortalecidos, com uma vibração mais elevada, com mais amor, com mais compreensão entre todos nós e com a vida espiritual. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal, pela presença, tá? Pela participação. Estaremos aqui hoje mesmo, às 20 horas, tá? Às 20 horas a gente vai estar aqui fazendo o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, tá bom? Então, eu conto com todos aí. Um abração, fiquem com Deus.